A Divina Comédia de Dante Alighieri, Inferno, Canto 4. Dante desperta e se vê no limbo, o primeiro círculo do inferno. Ali se encontram as almas das crianças, mulheres e homens que morreram sem batismo ou que viveram antes de Cristo, entre eles o próprio Virgílio. As almas ali não sofrem castigos dolorosos, mas suspiram por desejarem a Deus e jamais serem ouvidas por ele. Dante pergunta sobre a descida de Cristo ao inferno e Virgílio conta-lhe o que viu. Em seguida, o poeta romano é saudado por 4 grandes poetas, entre eles Homero, e Dante acaba aceito pelo grupo, tornando-se o 6º entre eles. À parte vê um castelo, cercado por 7 muros, onde se depara com grandes homens da antiguidade, como Aristóteles, Ptolomeu e Averroes. Um trovão despertou-me repentinamente do sonho e me recuperei como alguém que acorda com todo o ânimo. Em pé, com os olhos descansados, fitei fixamente em volta para saber onde estava. Na verdade, eu me encontrava na borda do doloroso abismo, no fundo do qual se ouvem infinitos lamentos. Era tão escuro ali, além de profundo e nebuloso, que, por mais que eu tentasse enxergar algo, não via nada. Vamos descer agora ao mundo cego, começou a falar o poeta, mortificado. Vou primeiro, depois vens tu. Percebendo o rosto pálido de Virgílio, indaguei-lhe. Como irei, se vejo em ti o mesmo temor que condenas a mim? Ele me respondeu, a angústia das gentes que estão aqui embaixo faz meu rosto empalidecer de piedade, mas não de pavor como em ti. Prossigamos, porque um longo caminho nos espera. Ele andou e entrei no primeiro círculo que cerca o abismo. Ali, segundo o que era possível escutar, não havia pranto, mas suspiros, que o ar dali estremeciam. Suspiros porque era dor sem martírio, sentida pelas crianças, damas e varões, que vagavam em hordas pelo doloroso abismo. O gentil mestre então me disse, não vais me perguntar que espíritos são estes que estás vendo? Antes de seguires adiante, é bom que saibas que eles não pecaram. Mas isso de nada lhes adiantou, tampouco o fato de serem honrados, tudo porque não receberam o batismo, que é a porta da fé em que acreditas. Por viverem antes de Cristo, não adoraram devidamente a Deus, e entre eles me incluo. Por tal omissão, não por maldade, fomos condenados, condição que nos faz querer incessantemente a Deus, sem esperança de que nos escute. Senti uma dor imensa, quando compreendi que almas tão valorosas estariam para sempre ali, suspensas no limbo. Diz-me, meu mestre e meu senhor, comecei a falar, por querer ter certeza de minha fé que vence a todo erro. Jamais saiu alguém daqui, seja por mérito próprio ou de outros, conseguindo assim a felicidade? Entendendo o que minhas palavras escondiam, me respondeu. Eu acabara de cair aqui quando vi chegar um poderoso. Ele se refere a Jesus Cristo, usando uma coroa que sinalizava sua vitória. Ele resgatou a sombra do primeiro pai. E aqui ele se refere a Adão, pai de Abel e Caim. De seu filho Abel, de Noé, do legislador e obediente Moisés, de Abraão e do rei Davi, de Jacó com seu pai Isaque e seus 12 filhos, e mais Raquel, a quem Jacó mereceu por sua fé. E tantos outros que pela beatitude os levou. Antes disso, saiba, jamais espírito algum havia sido salvo. Continuávamos a caminhar enquanto ele falava e atravessamos a floresta, a espessa floresta de almas. Não havíamos descido muito ainda quando vi uma chama que vencia aquele hemisfério de trevas. Estava ainda um pouco longe dela, mas o suficiente para discernir em parte a gente honrada que lá estava. Perguntei a Virgílio então. Ó tu que honraste a ciência e as artes, diz-me, quem são estes cuja aparência tão honrada os faz tão diferentes das demais almas? Ele respondeu, a honrada fama que em vida eles tiveram os fez receber dos céus a graça que aqui os distingue. Nesse meio tempo, houve uma voz que disse, seja bem-vindo, honrado e altíssimo poeta,
cuja sombra agora retorna. Assim que a voz calou-se, vi 4 grandes sombras andando em nossa direção, em cujas faces não se viam alegria nem dor. O amável mestre começou a falar. Olha, aquele com a espada na mão, que vem à frente dos demais como senhor de todos, é Homero, poeta maior. O outro é Horácio, autor das sátiras. Ovídio é o terceiro e Lucano, o último. E muito me honra e me deixa feliz o fato de virem até mim e me chamarem de poeta. Assim estava eu reunida àquela bela escola daquele senhor de elevadíssimo canto que a todos sobrevoa como uma águia. Após conversar entre si, voltaram-se para mim e cumprimentaram-me com um aceno, fazendo meu mestre sorrir, o que muito me honrou por sentir-me incluído naquela companhia, como o sexto entre eles. Fomos então caminhando até o ponto luminoso, falando de coisas belas sobre as quais é oportuno falar. Chegamos ao pé de um belo castelo, 7 vezes cercado por altos muros e protegido por um belo riacho. Por ele caminhamos como se estivéssemos em terra firme, e junto com os outros sábios atravessei 7 portas, no fim das quais demos num agradável jardim. Havia ali pessoas com ar pesaroso e grave, cujos semblantes transmitiam grande autoridade, falando baixa e suavemente. Fomos para um lugar mais amplo, luminoso e alto, onde se podiam ver todos os que estavam ali. Lá em cima, sobre o verde esmaltado do jardim, mostraram-se a mim grandes espíritos, cuja visão deixou-me extasiado. Vi Electra, com muitos de seus companheiros, entre os quais reconheci Heitor e Enéas, além de César, armado com os olhos rapaces. Vi Camila e Pentesileia. Na outra fileira vi o rei Latino, que se sentava ao lado de Lavínia, sua filha. Vi o Bruto, que perseguiu Tarquínio, Lucrécia, Júlia, Márcia e Cornélia, e sozinho à parte vi Saladino. Erguendo-me mais um pouco, vi Aristóteles, o grande mestre dos filósofos, a quem todos admiram e cobrem de honras. Ali vi também Sócrates e Platão, que estão ao lado do mestre. Demócrito de Abdera, que o mundo pôs sob o acaso, Diógenes, Anaxágoras e Tales de Mileto, Empédocles, Heráclito e Zenão, e vi Dioscórides, coletor e médico de grande valor, mas Orfeu, Túlio Cícero, Lino e o moralista Sêneca, Euclides, o geômetra e Ptolomeu, Hipócrates, Avicena e Galeno, e mais Averroes, o grande comentador de Aristóteles. Não posso retratar plenamente tudo e todos, e tão vasto é esse assunto que para dizê-lo me falta muito. A companhia dos 6 poetas dividiu-se em 2, pois o sábio guia por um outro caminho me conduziu para fora da quietude, rumo ao ar que tremula de suspiros, onde luz não há.